Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês esse quadrinho, Blue and Green. Ok? Tirar ele da luz aqui. Ele é do Han V, da editora QS Comics. É dito como um quadrinho de terror sobrenatural, mas eu entendo como despertar e o lidar com aspectos sombrios há muito sufocados. O terror é humano, não é sobrenatural. O meu entendimento sobre essa história é sobre uma realidade psicológica muito recorrente entre famílias, onde existe uma força psicológica inconsciente, ou seja, que as pessoas não percebem, e que de alguma forma faz com que as pessoas fiquem em um círculo vicioso, denominado psicologicamente como compulsão à repetição, podendo ser entendido como a presença de um espírito, psiquismo familiar inconsciente. Traduzido como: existe um tema invisível, não percebido por essa família, ao qual se manifesta em comportamentos que alimentam este tema. Portanto, envolve a vida dos familiares. Ou seja, existe um tema psicológico que não é consciente e não é desenvolvido e nem ressignificado, mas que inconscientemente atua, levando as pessoas a sempre estarem vivenciando em contextos similares o mesmo tema. Por isso, compulsão à repetição. Vai ficar mais claro com o desenvolver do quadrinho, tá? A história é densa e com muitos detalhes, embora ele seja fininho. Não tem o número de páginas, mas deve ter umas 200 páginas, 100, 150 páginas. A história é densa e com muitos detalhes, mas para não ficar uma resenha muito cansativa e ao mesmo tempo interessante, optei em deter apenas em detalhes da história que dizem respeito ao processo de imersão da consciência de Eric, que aos poucos vai desvendando segredos que de forma inconsciente ajudaram a moldar a sua vida até os dias de hoje. Bom, esse vídeo, por mais que eu tenha deixado muitos pormenores para trás, ele ficou longo. Não teve como eu tirar mais, pois a narrativa é muito rica em detalhes no desenvolver da história, no trama psicológico. Então, se quiserem assistir em 2 momentos, tá? A HQ, tá? O protagonista Eric é um músico de aproximadamente 40 a 50 anos, que volta para casa devido à morte da mãe. Eric ficou sem aparecer por longos anos, mas quando ele retorna, é o início do despertar de lembranças. São as primeiras imagens assim da casa dele quando ele retorna, que foram deixadas para trás, mas que inconscientemente moldaram a sua vida, suas escolhas e principalmente a sua performance na música. E aí eu vou mostrando e lendo alguns trechinhos, alguns detalhes, tá? E aí o óculos. Primeiro vou mostrar as imagens para vocês. Essa imagem aqui é dita como tirada da luz, como o demônio. Lembre-se, é uma metáfora do lado sombrio. Nessa noite, todo mundo foi embora, né? E ele fica na casa sozinho e ele inicia o processo psicológico de despertar das lembranças. E já aparece esse ser no quadrinho demônio, na psicologia, o lado sombrio,
tá? E aí ele fala assim, o Eric, olá, para essa sombra, né? Olá, Eric. Você toca? Você sofre por isso? Consegue tocar naquela música cintilante? Consegue entendê-la? E dá meio que nesse contato, nesse emergir do inconsciente, traz para ele uma lembrança. Aqui, ó, que eu vou ler para vocês só um trechinho dessa lembrança de quando ele tinha 12 anos, tá? Vamos lá. No silêncio da noite, as imagens são entendidas como o primeiro indício desse movimento psíquico, ou seja, dessa imersão da consciência para o lado sombrio, com o aparecimento do demônio, da sombra, que psicologicamente entendo que é uma metáfora do despertar de conteúdos sombrios. Esse despertar o remete a uma lembrança de um acidente que sofreu aos 12 anos e que, no meu entender, é o start, o portal, é a marca do trauma psíquico, pois o que aconteceu no seu passado ficou na sua percepção, nos seus pensamentos e emoções deflagradas frente ao ocorrido. Elas foram tatuadas, tudo o que aconteceu com ele foram tatuados na psique, de forma inconsciente, o levaram para o seu destino. E aí ele coloca assim, na hora do acidente, tá? Eu caí e não consigo me mexer. Quando tinha 12 anos, eu caí do telhado. O senhor Colimore se oferecera para consertar um vazamento e repor as telhas quebradas no inverno. Foi um passo mal dado, um escorregão, em uma telha quebrada, e a inclinação me levaram para o além da borda. Não lembro muito bem da queda, doía, eu quebrei a perna esquerda, mas isso também é uma memória obscura. O que lembro são os momentos que passei no chão, ditados lá consciente, mas incapaz de me mover. Um corpo paralisado pelo choque, como um malabarista que perdeu o ritmo e jogou todos os pinos no ar. Aqueles momentos antes de eles caírem. O corpo quer alcançá-los, quer fazer escolhas, mas a mente fica inerte, como uma criança maravilhada com a imagem do perfeito caos. Eu caí, não consigo me mexer. Ele fala mais algumas coisinhas, mas acho que é o suficiente. Bom, continuando. Eric, dentro da casa, né, da mãe, ele resolve vasculhar as coisas da mãe. E novamente a sua consciência, por breves segundos, perde a conexão com a realidade para o lado sombrio. Quando ele acha uma fotografia, ao qual não reconhece e que vai levá-lo por caminhos desconhecidos. Psicologicamente entendo que o seu psiquismo vai aos poucos mostrando a Eric temas sombrios, há muito soterrados no porão da inconsciência e que agora estão voltando para a superfície, para a consciência. Então aqui, nessa página aqui, ó, quando nessa aqui, ó, é o que acontece quando ele vasculha. Isso é breve, você pode ver que aparece o demônio, né? É a configuração de que por breves momentos a consciência dele perde o contato com a realidade e ele, mais uma vez, contatua com o lado sombrio, tá? E aí ele coloca assim, nas coisas que ele está vasculhando, né? Há uma fotografia sobre a mesa, a que ele segurava quando entrei. Ele era real, então? Ou foi coisa da minha cabeça? Não sei quem é o homem na fotografia, e isso me incomoda. Entende? Então, quando ele vê aquela foto, é uma breve imersão da consciência e o lado sombrio dá mais um toquinho nele, tá?
E aí ele continua, ele fala assim: no início de minha carreira musical, eu sabia que por não possuir o intangível, o inato, eu jamais chegaria perto de qualquer tipo de excelência verdadeira. Eu era bom, mas nunca fui excepcional. Então construí uma vida e uma obra na periferia da grandeza. Depois de algum tempo, passei a sentir orgulho disso. Quando não estava tocando ou ensinando, eu escrevia. E aí ele coloca: ainda assim, o homem na fotografia é um mistério, com seu sorriso brilhante e pouco familiar, posicionado entre lendas e segredos conhecidos. Por que ela guardou durante todos esses anos? E por que o homem de terno a escolheu? Aqui são esses momentos que ele está se indagando. Bom, o que eu entendo dessas falas, né? Ele diz que ele coloca uma imagem de si mesmo, dele ser um músico mediano, né? E como que ele se movimentou pelo mundo. Ele foi se conformando, entre aspas, né? Ele foi se moldando a essa música mediana, que não chegava à excelência, mas que ele foi construindo a vida dele, tá? A partir desse momento, tá no quadrinho, é a jornada de Eric em busca de saber quem é aquele homem da foto, que sua mãe guardava e que ele não reconhece. E nessa busca, tá, ele vai a uma casa de show que ainda existe da época da mãe. Ao conversar com os conhecidos lá de sua mãe e ele mostra a foto, o pessoal não reconhece quem é, mas reconhecem o local que foi tirada a foto, tá? Quando ele está nesse local, nessa casa de show, tem uma moça tocando flauta. E ele ficou visivelmente perturbado com essa música. E depois ele coloca, mais uma vez, a música leva ele a um contato consigo mesmo. E ele coloca: e então tudo para e o silêncio exala. É como quando eu caí do telhado. É como na noite passada no escritório de Alana. Eu consigo ouvir o sussurro adulatório de algo monstruoso rastejando sobre tudo. Mais uma vez, a música foi um start para que ele se conectasse e ele começasse a perceber algumas vozes que ele percebe que são vozes do fundo, são vozes desconhecidas. Então, seu psiquismo, ele já intuitivamente, Eric tem indícios de que algo ronda a sua mente, o seu psiquismo, algo que ele não reconhece, mas que o sente o acompanhar. Seu psiquismo já começa a sentir a presença de algo. Algo inicia o seu percurso na consciência de Eric, mas que ele ainda não consegue decifrar o que é. Aí vai aparecer o reencontro dele com o antigo amor dele, tá, de infância. Eles têm um contato íntimo, mas eu não vou mostrar. Esse encontro ele vai ter importância no final, tá? E aí eu coloco a importância que é. O quadrinho retrocede para o ano de 1967, numa casa de show em Nova York, onde aparece um músico tocando numa casa de show. Quando aparece nessa casa de show, o músico está tocando no palco. De repente aparece um sujeito, sabe, tipo o capanga de máfia? A partir desse momento, quando ele visualiza no músico, desperta algo. Algo extrapola a sua consciência e toma conta. Ele é tomado por uma força sombria e tem as suas repercussões. Tá? E eu vou mostrar para vocês. Né, ele tá tocando, tal. Aparece o capanga. Quando ele visualiza, olha o que aparece. Olha o que toma conta da consciência dele, esse demônio. Acaba surgindo
estilhaça a consciência dele. E o monstro, o lado sombrio, dá a sua voz. Uma força inumana, uma força totalmente fora de controle da consciência humana, aonde toma totalmente a consciência de Eric. Ele faz loucuras, ele taca fogo e morre nesse incêndio. Mas como que eu entendo isso? Vamos lá, pessoal. O monstro é uma metáfora para o lado sombrio, tá? Lado sombrio, porque são conteúdos que não receberam luz da consciência. De alguma forma, aparece, sobe, explode na consciência dele. E ele deixa, entre aspas, de ser humano, tá? Bom, e aí eu vou ler para vocês as palavras do demônio, logo quando ele surge, tá? E ele fala assim: Dalton é o nome do músico. Dalton, por que você parou? Ele estava tocando, né? Não parou. Aí ele fala: esses homens estão te ameaçando? O medo atrofiou os seus dedos? Quem diabos é você? Pergunta o Senhor. Aí o monstro: toque, Dalton. Toque aquela melodia gloriosa e liberte-me. Então, uma metáfora para dizer que a partir daquele momento, o lado sombrio, o demônio foi libertado, a consciência foi para o espaço. E o demônio toma conta. Ok? O horror é o lado sombrio não iluminado, sufocado e soterrado. Ok? Então, as palavras do demônio dão a entender que foi feito um pacto, ao qual destravava todas as amarras da consciência, e com isso uma performance musical esplendorosa. Psicologicamente, é quando a pessoa inconscientemente se alia, ela faz um pacto com o seu lado sombrio. E o que é esse lado sombrio? Ele não tem amarras sociais e éticas. Não existe medo, não existe insegurança, não existe vacilo, onde a sua música ela flui sem barreiras e encanta a todos. No meu entendimento, tá? Por que ela encanta a todos? Porque ele toca em conexão com essa força maior que extrapola todos os limites e que faz conexão. É o compartilhar inconsciente com os ouvintes, com esse lado que todos nós temos, sem amarras, sem conceitos, sem regras, livre, solto. Então, por alguns momentos, a música é esse elo que faz com que as pessoas também sintam a mesma liberdade que Dalton está sentindo ao tocar a música. Todos nós temos, mantemos trancafiados, porque senão a gente é fulminado. Mas entende? A música ela é um portal, nesse caso da história no Eric. E que acontece muitas vezes com algumas obras que nos fascinam. Tá? Bom, aí o quadrinho volta nos dias de hoje. Na investigação de Eric, então falam para ele, né, aonde foi tirada essa foto. Ele vai nessa casa de show, porque ela ainda existe, e lá tem uma senhora que é dona dessa casa de show. E ele vai, dá um endereço, e ele vai nessa casa dessa senhora. Tá? E aí eu vou pular essa parte, porque senão
tá? E aí essa senhora, né, quando ela olha a foto, ela fala Dalton, ela reconhece o músico. E aí ela fala assim, ele era meio tímido, mas a música dele encantava a todos. Mas ela sabia que também ele estava aliado ao mundo sombrio, ao mundo de drogas, de capangas, da máfia mesmo. Tá? Então ela dá essas primeiras informações para ele. Ela já está muito velha, com alguns probleminhas, mas ela dá uma chave para ele e fala assim, olha, essa chave é a chave do sótão daquela casa de show, onde pegou fogo. Fala, você entra lá e lá talvez tenham mais informações sobre o Dalton. Ele pega a chave, tá? E vai. Aqui ele está no sótão já. Eu estou pulando bastante, tá, pessoal? Senão não vai dar, vai ficar muito longo. Aqui, ó, ele já está nesse vermelho aqui. Ele já está lá no sótão dessa casa do show. Ao entrar lá, ele começa, né? Coisas antigas têm poder, sabia? Elas sobrevivem a nós. Em sua presença somos efêmeros. Suas histórias impõem mais peso à nossa realidade, a sua gravidade nos atrai. E a música? Bom, ele vai colocar algumas falas, tá? Eu vou ler para vocês. Ele tá lá no sótão, tá? E ele coloca algumas coisas. E ele coloca assim: talvez seja a coisa mais antiga de todas. O cômodo é uma fração do tempo mantida em suspenso, cheia de resquícios de um mundo que já não existe mais. E ele me dou conta de que estou ansioso, nervoso, com a possibilidade de perturbar esses destroços. Suponho que a situação me lembre do desejo de encontrar tesouros perdidos entre as coisas de minha mãe e das consequências desse desejo. E aqui aparece a imagem que ele tem da mãe, tá vendo essa senhora de azul? Olha o tamanho dela no olhar do menino. Ele parece minúsculo, encolhido, com medo. Então essas são as imagens que ele tem, são lembranças, né, que vão chamando ele, tá? Então esses dizeres representam, no meu entendimento, uma conexão já com o espírito familiar, o vivenciado, o experienciado por ser um ancestral. Faz conexão com seu psiquismo, atraindo-o para uma realidade que não é a sua, mas é a do, ele não sabe, mas é do seu avô, numa incorporação psíquica entre ambos. Nesse episódio há uma conexão com os temas inconscientes que um dia foram acordados em Dalton, quando Eric, acordando em Eric os mesmos temas, possivelmente podendo levá-lo aos mesmos comportamentos de Dalton e o seu avô. E mesmo aí ele continua até essa fala que eu acho importante. Ele acha um disco, tá? É uma capa amarelada e encontra o nome dele datilografado em tinta desbotada, Dalton Blackley. E ele coloca sons espectrais, sulcados no vinil preto e cobertos de mofo apodrecido. E ele coloca: eu me pergunto se as canções realmente morrem ou se dissipam pela vida dessa maneira. Será que as coisas consomem ficam distorcidas para sempre? Será que as coisas consomem ficam distorcidas para sempre? Fico paralisado pela indecisão e me pergunto se darei outro passo para dentro da escuridão. E me pergunto, por algum tempo, ouço a chuva tal. E ele vai falando. Ver se tem mais alguma coisa. Aí ele coloca o disco, tá? Bom, o gesto de colocar o disco pode significar o ritual de conexão com o lado sombrio. Uma conexão sem palavras, pois a consciência adormece e o que impera é o inconsciente, onde as palavras não fazem sentido.
É a conexão experiencial inconsciente entre Eric e Dalton. A partir do momento que ele coloca o disco, ele vai tendo essas lembranças, essas imagens na cabeça dele. Vai fazendo conexão com o que ele não sabe, mas é com o avô dele, né? Que é o Dalton, o músico. Tá? Vamos lá. E aí, tá? O que acontece nessa conexão quando ele coloca a música? Olha quem aparece. Ele está totalmente imerso, né, naquele som. E aí assim o demônio fala: você sabe quanto tempo faz que não ouço essa música, Eric? Ela ainda me chama para além da existência de seu Criador. Toda aquela alegria e dor, altivez, angústia, condensadas em lugares inesperados, entre notas convencionais. Você se pergunta se algo assim impossível em uma vida como a sua, uma vidinha ordinária? E o demônio continua. Mas o extraordinário está apenas à distância de uma escolha não convencional. Você não sabe disso tão bem quanto eu, mas tudo que corria nas veias de Dalton Blackley corre nas suas. Toda a grandeza é uma farsa. Tudo o que importa é a música. E a sua escolha de persegui-la como ele fez. Você chegou até aqui. Estou orgulhoso de você. Já decidiu, Eric? E ele fala assim: é o pacto com o lado sombrio dele, a conexão dele com o avô. E aí, essa conexão, né? As emoções que surgem nele fazem parte desse tema familiar, ressurgindo com força total. O que o avô suspirava, ele suspira. O pacto que o avô fez, ele acaba de fazer. Então, Eric, com todas aquelas lembranças, ao tocar a música tocada por Dalton, faz conexão com o demônio psicologicamente, faz conexão com conteúdos inconscientes que o ligam com Dalton. Eric entra em surto, onde a sua consciência adormece, perde o poder do contato com a realidade, sendo o inconsciente o mestre, que conversa com Eric. Essas cenas, no meu entendimento, retratam o mesmo movimento, a mesma conexão inconsciente que Dalton fez há muitos anos atrás, demonstrando a compulsão à repetição, movimentos que uma geração faz, a outra venha a repetir, que pode se retratar em atitudes, comportamentos corrompidos pela excelência da música, pelo tocar deslumbrante, cintilante, como diz o demônio. É um pacto da maestria, uma libertação da sua mediocridade, como o demônio diz, da sua mediocridade para uma música cintilante, para o esplendor da música. É tomado por essa força, afinal ele fala sim, onde a consciência adormece completamente e ele toca sem parar por 2 semanas. A partir desse momento, ele toca ali, nesse sótão, por 2 semanas. E aí até aparece, ó, ele vai na janela, ó, as pessoas lá embaixo, aqui, ó, maravilhadas com a música dele. Mas ele fica tocando por 2 semanas. Ele sai de cena por 2 semanas.
Dá para você entender a força de que ele despertou. Com o pacto, Eric consegue vislumbrar o poder da sua música. Ele foi fisgado pela experiência de tocar com um novo espírito livre das suas angústias e incertezas quanto ao seu dom. Emoções há tanto tempo desejadas, sucesso, notoriedade, mais uma vez seguindo possivelmente os passos do seu avô. Bom, e aí, tá? Ele vai despertar, depois de 2 semanas, tá? Ele vai despertar e ele vai, né, se dar, acontece algumas outras coisas aqui, e ele vai se dar conta de que ele ficou imerso nessa realidade, tá? Por 2 semanas, ok? E aí, aqui, ó, aí quando ele sai tudo disso, ele volta lá para casa, para casa dele e tal, né? E ele vai ser, ele procura, né, os donos da casa de um show que ele sempre quis tocar, e eles aceitam ele, tá? E aí está ele na sua realização do seu sonho. Ele sempre sonhou em tocar nesse Bickers. E aí já aparece ele tocando. Eu tô pulando algumas coisas, tá? Não, aí aparece ele tocando, tal. Acho que é isso mesmo. Bom, aí é o seguinte. Lembra daquela senhorinha que ele foi dono daquela casa de show antiga, que ele foi no sótão? Pois é, ela foi assassinada. E como ele foi a última pessoa a ser vista com ela, tem um detetive que vai conversar com ele. Aí ele explica por que ele foi conversar com a senhora, tal, e ele pede para esse detetive se ele não consegue maiores informações daquela época, né, se não tem arquivado na polícia, mas algumas informações sobre o que aconteceu naquela época, naquela casa de show. Fala, né, do nome do músico, que é Dalton, tal, né, que é o que ele sabe, e o detetive fala que vai dar uma olhada, tá? Bom, nesse intervalo, nessa toca de música dele, né, aparece ele falando assim: talvez até na morte as escolhas de Dalton tenham sido extraordinárias. Imagina um pássaro engaiolado tentando escapar de seu lugar predestinado no esquema das coisas. E me pergunto se na época ele percebeu que a coisa que carrega... porque o detetive fala, né, as primeiras informações, que ele estava envolvido com a máfia. E aí ele coloca assim: talvez até na morte as escolhas de Dalton tenham sido extraordinárias. Imagina um pássaro engaiolado tentando escapar de seu lugar predestinado no esquema das coisas. E me pergunto se na época ele percebeu que a coisa que carregava em seu ombro sobreviveria a ele. Que todos os outros, a verdadeira beleza não estava nele, mas no produto dos seus conflitos. Não estava, a música não era tocada por um humano, a música era tocada por uma força sombria, por isso que ela encantava. Nas asas ensanguentadas se debatendo contra barras de ferro, e eu me pergunto se ele decidiu que valia a pena. Aqui eles perguntando, aqui, quando ele fala da coisa no seu ombro, é que será que Dalton tinha consciência do que ele tinha se aliado? Que força era essa que ele se aliou e que ficava, depois que ele despertou, ficou aqui, não foi? Mas depois que você desperta o lado sombrio, é um abraço, você tem que dar conta. Mas será que ele tinha noção, consciência da força ao qual ele se aliou? E quando ele percebeu já era tarde demais? É o que ele está se perguntando, não tinha mais o que fazer. Por isso que ele tacou fogo e tal e acabou morrendo. É o que ele está se perguntando, né?
E aí, quando ele se refere à coisa que carregava no seu ombro, não se refere somente ao seu lado com os bandidos, mas ter vendido a sua alma ao demônio, com o peso de ter sido envolvido por uma vida sem limites, sem regras, apenas pelos desejos, pela excelência da música, e quando percebeu, quando estava atrelado a essas forças sombrias, sem ter como sair, abandonar, preferiu dar fim a tudo. Esse entendimento de Eric sobre Dalton é puramente racional. Ele não entende que o mesmo está acontecendo com ele. Tá? Bom, mais uma coisa. Depois esse detetive volta dando as últimas informações sobre o Dalton, tá? E aí ele coloca assim: também nessas investigações, o detetive lhe diz a identificação de Dalton, que foi por dedução devido à ação do fogo, e que pertences dele foram entregues a seus familiares. Alana Lafitte. Eric descobre que a sua mãe trocou de nome. Depois de toda a tragédia, Alana Lafitte se torna Alana Joseph Hawkes, que é o nome da mãe, e que Dalton era o seu avô. E aí ele entra em parafuso, tá? Aí acontece ele fica totalmente perdido, a sua consciência mais uma vez perde conexão com a realidade, e nesse choque que ele leva, ele se lembra do real acontecimento quando ele tinha 12 anos. Não foi como ele estava se dizendo há muito tempo. E ele vai relatar realmente o que é que aconteceu com ele. Quando tinha 12 anos, eu caí do telhado? Não, isso não está certo. Foi uma coisa que inventei e repeti para mim mesmo até que se tornou verdade. Eu nunca estive no telhado. Estava no quarto do Sr. Colimore, ouvindo o seu clarim solitário no crepúsculo, depois que pedi que ele me ensinou a tocar uma breve melodia na flauta doce. Quando toquei as primeiras notas, ele exclamou, como um anjo. Minha mãe viera me procurar. E eu me lembro da palidez amedrontada em seu rosto, quando ela me ouviu tocar. Vi aquele medo se transformar em raiva, a raiva se transformar em fúria. A mão dela disparou, primeiro contra meu rosto e depois para arrancar de mim o instrumento. Ela o quebrou e jogou os pedaços aos pés do Sr. Colimore. Eu saí correndo pela porta, com as orelhas queimando de dor, com tristeza e constrangimento, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Então caí. E ele vai colocar tudo aquilo que aconteceu dele caindo. Eu vou pegar só o último trechinho, tá? Que ele coloca. Ela coloca, às vezes, ele está lembrando, tá, das falas da mãe. Às vezes, Érica, a alegria em olhar para as estrelas de longe, dizia ela. Eu me lembro de cair até o pé da escada e não ser capaz de me envolver. Eu me lembro do grito apavorado de Alana e das mãos pesadas do Sr. Colimore tentando levantar uma criança machucada. Eu me pergunto se alguma parte de mim ainda está no chão imóvel, em silêncio, observando. Bom, esses dizeres, no meu entender, podem retratar a sensação e a percepção que o acompanhou por toda a vida, sobre não conseguir realmente se soltar, se movimentar, passando quase que toda uma vida mais observando do que atuando. Um trauma que acabou moldando a percepção de si mesmo e de seu poder de ação, sempre travado, dando muito pouco de si. Resultado desse acidente, tá? Músico medíocre, como a mãe dele falou. Às vezes é satisfatório você olhar as estrelas de longe. Já satisfaz, né? Bom,
Outra coisa. Depois de tudo isso, ainda ele tem nessa página aqui, ó. Nessa aqui, ele tem mais um momento de reflexão sobre tudo que ele está descobrindo, principalmente em relação à mãe dele, tá? E ele coloca Lafitte. Eu conheço esse nome como um fantasma pairando atrás de portas e guardando a hora certa, que somente pode ser visto de relance. Isso me incomoda. Quem era ela? Talvez ela nunca tenha sido Alana Hawkes, mas Lafitte, presa em fotos e papéis velhos, como uma memória do que já foi, mas agora é ausente, a não ser como dor persistente. Bom, ele tem um vislumbre do que realmente foi sua mãe. Uma mulher presa ao passado, uma filha ressentida, magoada, em luto por um pai que a abandonou. Eu entendo que Alana, a mãe, não tendo recursos psicológicos para ressignificar tal experiência com seu pai, como meio de sobrevivência, ela utilizou o mecanismo de defesa denominado repressão. Ela soterrou as suas emoções advindas do episódio com o pai, mas não percebeu que essas emoções sempre nortearam a sua vida, inclusive reverberando no relacionamento com o seu filho Eric. Em relação à atitude da mãe de Eric em mudar o nome, na tentativa de deixar tudo para trás e construir uma vida independente do seu legado familiar, ao meu entender, é uma atitude inútil, pois no psiquismo o que foi vivenciado cria memória que não se apaga e geralmente atua nas linhas do inconsciente. Ela soterrou, mas ela viveu de alguma forma na inconsciência, na forma de lidar com o filho. No meu entender, foi o que aconteceu. Não conseguindo ressignificar as suas emoções experienciadas em relação ao seu pai, inconscientemente não consegue lidar com o talento do filho de forma saudável, construindo uma relação de ressentimento mútuos, deixando brechas para que seu filho descobrisse fatos desconhecidos que margearam a vida deles, inclusive colocando Eric em perigo ao entrar em contato com a história do seu avô. Ela soterrou toda a história que ela teve com o pai, por medo que pudesse, já que ela viu o talento no filho, que o filho trilhasse o mesmo caminho que o pai. Só que o seguinte, ela deixou uma foto, ela deixou uma brecha. Isso quer dizer que nós nunca, qualquer tema que a gente possa ter experienciado e que ficou marcas emocionais, a gente consegue deletar ela, zerar. Ela não zerou. Ela recalcou, ela reprimiu todas aquelas emoções inconscientemente. Ela lidou com o filho de forma destrutiva a essas emoções e deixou uma foto. A foto que está levando Eric aos mesmos passos que ela tanto tinha medo. Bom, e aí, né? Eric se torna um músico que sempre sonhou. Mas olha as palavras deles, depois eu leio aqui a reflexão. Ele coloca: tento seguir adiante, mais shows, mais aplausos, mas não consigo deixar de colocar o dedo na ferida. Esse sou eu agora, digo a mim mesmo. Mas entre composições e notas, as perguntas retornam e eu me pergunto se ela sabia. Então serei somente aquilo que ela fez de mim? Começo a perceber nos momentos silenciosos que agora sou assombrado por dois fantasmas. Tá? Aqui. Bom, Eric se torna um músico que sempre sonhou.
Mas mesmo assim ele não consegue ter paz. Nos momentos de silêncio, sem a música que ele tira da conexão com a realidade, ligado ao mundo sombrio, Eric parece entender que ele sempre, sem saber, sem ter consciência, foi o filho que absorveu em si o ressentimento e a mágoa da sua mãe para com seu pai, se tornando uma pessoa ressentida e magoada com a vida e com ela. E como diz, eu me pergunto se ela sabia. Ela sabia que o Dalton estava num caminho ruim, drogas, perigo, né? Esse mundo da máfia, né? O submundo. Ela sabia o que teve como consequência, mas acredito que ela não sabia desse pacto, dessa força inumana que ele despertou dentro dele. Eu acho que a magnitude ela não sabia, mas ela sabia sim que existia algo de errado, algo de muito perigoso e sombrio na vida do pai. Esses dizeres, a meu entender, se refere ao perigo que ficaria exposto ao se inserir no mesmo tipo de vida do seu pai, do perigo do fascínio pela música, pelo sucesso, alvo de forças às quais não teria chance de escapar. Forças essas aliadas ao lado sombrio, a força incontrolável, mas fascinante diante das reverberações do sucesso. Ela sabia, de algumas coisas sombrias e ruins e destrutivas da vida do pai. E é por isso que ela teve medo que o Eric fosse. Por isso que ela soterrou todas aquelas esperanças. Por isso que ela não queria que o Eric fosse um músico na sua excelência. No fundo, ela sabia dos riscos que ele correria como seu pai correu. Mas ela deixou a brecha, né? Que levou ele para o mesmo caminho. Bom, Eric volta à sua casa. A sua irmã não está mais lá, ela encaixotou todas as coisas, dá a entender que eles vão vender a casa. Mas ele encontra um bilhete da Vera. Lembra aquela moça da infância que ele teve uma noite com ela? Pois é. E ela diz no bilhete que ela está indo embora, mas que ela está grávida e que ela ainda não sabe o que ela vai fazer com a gravidez. Ela dá um tempo para ele, né? E que se a partir daquele tempo ele não aparecer, ele vai perder o direito de opinar sobre a gravidez. A decisão vai ser exclusivamente dela. Ok? Bom, Eric, vasculhando mais ainda, acha, né, o diário da mãe. E eu vou colocar só uns trechinhos, tá, pessoal? Nesses trechinhos, né, coloca assim: ela mantém os detalhes da conversa para si mesma, mas escreve sobre ele morrendo no incêndio. Concluo das omissões em que sua narrativa que ela sabia. Ela sabia sobre as coisas que Dalton carregava nos ombros. Mesmo que ela não soubesse, entendia sua natureza, sabia o que era. Dias antes do incêndio, ela pediu que ele fosse para casa com ela, que deixasse para trás os problemas que acompanhavam sua jornada. Ela queria salvar seu pai. Imagino que Dalton decidiu que não sobrava muito dele para salvar. Tá? Mais uma vez ele coloca, né? Ela encontra o diário e ela coloca dos medos, né? Que ela sabe que o pai está em perigo. Mas ele coloca assim, a percepção da mãe sobre algo muito perigoso que rondava e envolvia o pai. Talvez ela não entendesse a sua magnitude. Dalton tem consciência do quanto está envolvido com forças sombrias e sem recursos para enfrentá-los. Entendendo que para ele não havia mais salvação. E numa atitude de salvar a filha, toma a decisão de acabar com tudo. A decisão dele de acabar com tudo é que aquele mal não atingisse a filha. Ela não entendeu isso, porque ela também não sabia da magnitude do mal que assolava ele. Mas não adiantou. Já estava tatuado nela todas aquelas emoções, todos aqueles medos, todos aqueles receios, a mágoa, o rancor.
não adiantou muito. Bom, e aí ele coloca assim, sobre a mãe dele, coloca: mas não terminou ali para Alana, mesmo que ela tenha tocado a vida e tido filhos. Em todo lugar que olhava, ela via o reflexo do pai, o medo e a raiva espelhados que ela lançou contra o filho. Vivia uma vida construída sobre os medos de outra pessoa, da mãe, sempre correndo atrás da grandeza de um outro alguém, o avô. Em seus diários, ela confessa suas desculpas, somente a si mesma. Entende? Ele entende que, de alguma forma, sem saber, acabou fazendo escolhas e perseguindo algo que nunca foi verdadeiramente seu. Viveu sob a influência das suas forças, de sua mãe, pelo medo de ter o mesmo destino do pai, em atitude de descrédito frente à capacidade de Eric, mas somado à necessidade de alcançar a glória do avô, por excelência da música. Ele viveu, então, ele nunca teve uma vida única, ele sempre viveu sob duas perspectivas: a excelência da música do avô e o medo e o terror da mãe pelo seu destino. Ambos acabaram moldando a vida de Eric, e ele nunca foi realmente o Eric. Ele sempre teve duas sombras com ele. Ele não sabia, claro, não percebia. Ele está sabendo agora, ele está percebendo agora que ele nunca foi Eric. Ele sempre foi parte do avô, parte da mãe. Espírito familiar não resolvido, não ressignificado, desponta na outra geração. Bom, e aí, nos momentos finais já do quadrinho, tá, pessoal? Ele volta para a casa da mãe, e nessa volta, ele, olha aqui o que ele faz. Vocês conseguem perceber? Está atacando, vai tacar fogo na casa. E nesse momento, olha quem aparece. O lado sombrio dele surge com toda a força. E eu vou dizer as falas do demônio para com ele, tá? E ele fala assim: Eric, o que você está fazendo? E o Eric: basta, é demais. Você tomou demais para me trazer até aqui. E o demônio: não tomei nada que você não tivesse escolhido dar. Sabe, você soa tão parecido com Dalton. É engraçado. Da última vez em que eu vi, estávamos nessa mesma situação, entre chamas. Ele também me culpou por suas escolhas. Este é o meu fardo, sempre acorrentado a tutelados ingratos. Há muitos anos Dalton provocou, o Eric coloca, há muitos anos Dalton provocou o incêndio de uma tentativa de fugir de algo, de mim, de si mesmo. Suponho que nunca saberemos. Eu me lembro de seus gritos quando as chamas o engoliram. Você sabia, aqui é outra coisa, quando as chamas se apagaram, seu avô havia partido, mas eu ainda estava lá. Como sempre estarei. Eu o devorei, Eric. Eu o absolvi e permaneci vivo no psiquismo da mãe. Você entende, Eric? Eu viverei além de você. Assim como vivi além do seu avô e tantos antes dele. Eu sou a música. Eu sou cada escolha extraordinária. Eu sou aquilo que persistirá muito depois de você ter deixado de existir. Eu sou a única coisa de valor que você deixará para trás. Dalton não provocou incêndio para fugir. Ele fez isso quando descobriu que tinha uma filha, minha mãe Alana.
E aí o demônio fala, dá uma risada. Você acha que a Vera vai ter o bebê? É isso? O demônio fala lá em cima, eu sou a única coisa de valor que você deixará para trás no filho com a Vera. E o demônio até coloca aqui, né? Você acha que a Vera vai ter o bebê? É isso? E ele coloca, minha mãe tentou. E no resultado, ele coloca, ela sabia, ela entendeu em sua busca pelo Pai que as pessoas só se lembram dos nomes. Não ligam para nada além daquilo que o que foi criado é absorvido. Lembramos de suas obras, de sua arte, de um romantismo tão perverso para podermos nos absorver de suas mortes. E aí o Eric coloca, ela tentou exorcizar minhas ambições para se apegar à pessoa por trás delas. Às vezes eu me pergunto se isso foi uma coisa tão horrível. Ela o transformou em uma versão desbotada de si mesmo. Você estava destinado a ser mais do que isso. Entende? Ele até entende que ela tentou exorcizar essas coisas, fazendo com que ele ficasse naquela, entre aspas, mediocridade da música, que ele não despertasse para essa excelência ligada ao lado sombrio. E aí o demônio fala que ela o transformou em uma versão desbotada de si mesmo. Você estava destinado a ser mais do que isso. E aí o demônio finaliza, venha Eric, ainda há uma escolha extraordinária a fazer. Consigo ver agora manchas de azul em seus olhos. Então eles eram azuis. Os olhos de meu avô eram de um azul soturno. É a última conexão que o Eric tem com o avô. Quando o demônio fala que ele está vendo os olhos azuis do Eric, é o mesmo olho azul. No finalzinho, né, de Dalton do avô. É a última conexão que eles têm. Tá? Uma ligação. E aí é o final. Eric coloca fogo em tudo. E é o mesmo destino do seu avô. É a roda da vida, girando e se conectando mais uma vez com realidades psíquicas não resolvidas. Questões abertas e que tenderão, se não decodificadas e ressignificadas, a se apresentar novamente no mesmo padrão. Compulsão à repetição. A mesma busca de Eric para a excelência da música era a mesma busca do avô para a excelência da música. Foi com o avô, se repetiu com Eric e pode novamente repetir com seu filho. Essa compulsão à repetição do padrão familiar é como se ficasse tatuada no psiquismo das gerações esta falha que precisa ser redimensionada. Caso contrário, forças equilibradoras do universo sempre se voltarão para tal falha, na obrigatoriedade de, em alguma geração, ter que se incumbir dessa tarefa. No final fica incógnita se Vera vai ter a criança, e se caso a tiver, é mais uma geração que pode repetir o ciclo do espírito familiar. O demônio prevê essa possibilidade. Se a Vera resolver ter o bebê, este carregará no psiquismo, através da memória familiar, as questões do pai, do avô, e que poderão ou não despertá-las, já que não conviverá com os familiares paternos.
Ele vai trazer dentro dele, na memória, tudo isso. Se ele vai despertar, se ele vai nascer, porque a Vera vai embora e ela deixa em aberto se ela vai ter ou não a criança. Se ela tiver, vai existir a possibilidade desses conteúdos novamente se apresentarem e eles podem ser ressignificados. Não existe um determinismo zerado 100%, porque na verdade ele não vai conviver, né, com os familiares paternos. A mãe é outra história, a mãe é outra vida, são outras emoções, são outros significados. Tudo é uma grande incógnita. O fato que já há gerações que as coisas vão se repetindo e não vão sendo resolvidas e ela se repete, não resolve e ela se repete, tá? Os últimos dizeres. Acredito que todos nós trazemos conosco resquícios de nossos pais, de nossos familiares. Não tem como negar o despertar e o tatuar de temas emocionais em nós condizentes com as experiências familiares aos quais passamos. O importante é estarmos alerta e nos observando e perguntando como tais temas podem influenciar, direcionar ou, muitas vezes, comandar as nossas vidas. É impossível negarmos o legado emocional familiar, mas é muito possível, caso haja necessidade, ressignificar, transformar o que for preciso. O trabalho, a responsabilidade, o empenho é nosso, não de outrem, e principalmente não dos familiares. É nosso, o legado é nosso, o psiquismo não aceita substituto. Só atua de forma transformadora na originalidade, ou seja, vou colocar só uma questãozinha, porque acontece muito isso no consultório. Você tem uma questão familiar e a pessoa quer resolver com a família. Você tem que resolver com você. A sua família já foi, já passou, já experienciou, já ficou. É claro que a família é importante, porque às vezes você tem a nível de esclarecimento. Então, às vezes você tem alguma coisa meio nublada, às vezes você sabe se é isso, se é aquilo, se você sonhou, se aconteceu. Então, assim, a família, tá? O papel dela é de esclarecimento, não é de resolução, não é de transformação. Não se quer pegar essas coisas e jogar nas costas dos pais, ou jogar na costa dos familiares. Tá feito, tá posto, a coisa é sua, a responsabilidade é sua, o dever é seu e não dos entes. Ok? Existe muita confusão. Quer resolver mudando o pai, mãe, tia, avô, seja lá quem for que esteja nesse conflito. Não. O conflito é seu. As marcas estão em você. O processo é seu. O psiquismo não aceita terceiros. É só em primeira pessoa mesmo. É isso, desculpem, foi longo, mas eu acho esse quadrinho para esse tema fantástico. Quem tiver interesse, se gostaram, deixe algum comentário, se inscrevam, compartilhem. Eu agradeço. Nos vemos no próximo olhar. Ok?